Fala pessoal, vamos falar da derrota do Fluminense na final do Carioca. O Fluminense que foi o melhor time do campeonato, quiçá do Brasil esse ano, né? Perde o título por alguns erros que a torcida do Fluminense já tem acompanhado. Mas como as vitórias mascaram algumas coisas, a derrota expõe, né? Principalmente vamos falar sobre aqui o ataque ineficiente do Fluminense. Sabemos que Canóbio tem uma grande função tática, marca muito bem a lateral ali, ajuda o Samuel Xavier. O Serna faz a mesma função, tem ótima mobilidade ali, um vai e volta bom. E o JK tava bem até trocar a camisa, botar a 9, né? Porque ficou amaldiçoado por causa do Everaldo. Enfim, são três jogadores que se doam taticamente, mas são muito fracos na função que eles têm que exercer, que é de atacante, finalizador. O Serna destoa um pouco, que o Serna ainda tem uns lances assim que faz ele fazer alguns gols decisivos, como tem feito. O JK começou o ano bem, fez 4 gols em 5 jogos e tal, mas daí parou. Não tem jogado mal, mas a função do atacante é fazer gol e ele não tem correspondido nesse quesito. E o Canóbio, infelizmente o Canóbio não é um atacante, cara. Vamos convenhamos aqui que o Canóbio é um péssimo atacante, é um bom jogador, mas um péssimo atacante. Isso ficou nítido, né, nesses jogos finais do Carioca. O Fluminense tem muita dificuldade de fazer gol com o Vasco. Nos dois jogos, o Fluminense, no primeiro jogo da semifinal, o Fluminense atacou bastante, mas foi ineficiente para marcar o jogo. O primeiro jogo, o Fluminense poderia ter saído com uns 3-4-0. Aí vem no segundo jogo, o time todo foi mal. Dá sorte de ter um pênalti ali e o Ganso para bater, porque nesse time também é outra carência que foi confirmada mais uma vez. Não temos batedores de pênalti. O time do Fluminense é horrível em pênaltis. Só tem Fábio e Ganso, que a gente sabe que vai fazer coisas boas. O resto é um Deus nos acuda. Enfim, eu espero que agora, com o Campeonato Brasileiro, a partir do Campeonato Brasileiro agora, vai vir a Libertadores, eu espero um Savarino tendo mais chances. Eu espero que na janela do meio do ano o Fluminense contrate um ponta que seja mais decisivo ofensivamente. Temos o Castilho e vamos ver agora como ele vai ser, se ele vai jogar bem com a 9 do Fluminense, né? A 9 não, né? De centroavante ali. Vamos ver se ele vai conseguir tomar esse lugar do JK, que não tá jogando bem, assim, não tá igual ao ano passado jogando muito mal, mas também não tá fazendo a função de atacante, que é fazer gol. Então vamos ver como é que vai ser agora, né? E vamos falar também, assim, as laterais. Convenhamos que René estava fazendo um início do ano maravilhoso, mas chegou nos jogos decisivos, ele cai muito de produção, errou tudo lá atrás, assim, no jogo contra o Vasco, e hoje foi mais um jogo abaixo dele. Então é torcer mesmo para o Arana tomar essa posição, assim, que ele volte a jogar bem para tomar essa posição, porque o René, ele não é jogador de jogo grande. Ele vai jogar bem no Campeonato Brasileiro, ele vai ser regular. Só que o Fluminense não joga só o Brasileiro, o Fluminense tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, que vai chegar agora. E do outro lado, infelizmente, tem que falar do Samuel Xavier, que hoje errou praticamente tudo que tentava, errava. O Samuel Xavier está muito mal e hoje o Guga é titular absoluto da posição. Por mais que ele tenha errado a batida de pênalti na decisão, que eu não acho que ele deveria ter batido, eu acho que deveria ter sido ou um Canóbio ou um Martinelli, porque para mim batedor é os que estão lá na frente. Ele tem que decidir, entendeu? Hoje o JK foi e bateu bem. Então, assim, o Canóbio tem que bater o pênalti. Se ele é o atacante, tem que bater o pênalti. Só o único atacante que não bateu foi ele. Enfim. Então, assim, pra mim hoje, o René faz muito mal em jogos decisivos e Samuel Xavier tá num ano ruim comparado ao ano passado. E o Guga esse ano é bem melhor que ele na lateral direita. E aqui eu venho uma crítica à diretoria, porque se não fosse por causa dela, hoje o Fluminense poderia ter o Castilho há mais tempo, ter contratado há mais tempo. Se não fosse o Castilho, o Buanga, mas a diretoria insistiu, mesmo sabendo que não tinha dinheiro para competir na contratação de John Ares, acabou perdendo John Ares e Buanga. Agora contratou o Castilho no último dia de janela, onde já não podia mais inscrever o jogador para a decisão. Então fica aqui minha crítica à diretoria, porque se ela fosse mais ágil, ela teria contratado o zagueiro, que veio no último dia, junto com o Castilho atacante, o Milan. Poderia ter jogado no lugar de frente, que hoje, meu Deus, foi um Deus nos acuda. O cara tentava dar o bote lá em cima e errava tudo. Se não é James hoje, que é o ponto alto esse ano do Fluminense, assim, na zaga, James salvou o Fluminense na função zagueiro. Ele tentou sair, errou muito na saída de bola, assim, tentando achar o JK lá na frente. Mas na função zagueiro, se não é ele ali, o Fluminense é perdido num jogo bola rolando, porque Freitas entregou muito. René também mal. E Samuel Xavier também errando bastante, só o James que salvou ali. Eu não boto Fábio porque Fábio não teve dificuldade nenhuma, não fez nada de errado no jogo. Fábio foi incrível de novo, foi em todas as bolas, só conseguiu pegar uma, infelizmente. Mas o Fábio é diferenciado, então assim, a perda do título não passa por ele. Passa assim pela incompetência dos jogadores em bater pênalti, claro.
passa pela incompetência do técnico Zubeldia em fazer mudanças logo que no começo do jogo, né? Porque esperou até os 30 minutos, depois da parada tempo para começar a mudar, aí me vem botar o Otávio para bater pênalti. Pô, brincadeira, né? Tanto jogador para bater pênalti, vem e bota o Otávio. Aí, meu irmão, aí não tem João de Deus que ajude, não. Sinceramente, enfim. São erros que o Fluminense tem que aprender para não cometer a partir de agora. Perdemos mais um título, tá entendendo? O Fluminense poderia ter ido para a final da Copa do Brasil. Perdeu por causa de competência e falta de elenco do time. O time estava muito mal ano passado, os reservas, né? E o Freitas mal o tempo todo. Agora, se cometer esses erros que cometeu nessas finais, sinceramente, é papo de demissão de Zubeldia, porque hoje também o Zubeldia fez muita besteira. É mudança de time tarde, tá entendendo? Jogadores que não estavam rendendo. JK, Canóbio, Serna. Pô, o Zubeldia foi mexer só no final do jogo, cara. Isso não é possível. O cara não tá vendo ali. É esse medo de ganhar, que é isso. Pô, sempre jogo decisivo, o Fluminense joga mal. Porque o Fluminense precisa de vontade de ganhar qualquer jogo. Não importa que tipo de jogo seja. Hoje era final, jogo único. O Fluminense tinha que ir pra cima. O Fluminense não jogou. Não que o Flamengo tenha jogado, o Flamengo também não jogou nada. Hoje foi um jogo horrível. Uma das piores finais que eu já vi. Um dos piores fla-flus que eu já vi. Ninguém merecia ganhar o jogo. Entendeu? Se fosse... Acho que ninguém merecia vencer o Carioca, porque o jogo que foi hoje era papo para cancelar a final, adiar e tentar outro jogo. Porque foi muito ruim, de ambas as partes. Não teve perigo de gol para ninguém. Foi decidido nos pênaltis. Quem é melhor e mais competente nos pênaltis foi o Flamengo. Enfim, bola pra frente, focar agora no Brasileiro. Tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores. O Fluminense precisa se mexer. Freitas não pode ser mais titular agora que o Milan tá aí. Bota ele para jogar, não tem essa de adaptação. A adaptação se ganha jogando. Bota o Castilho já, porque o John Kennedy não tá fazendo. Eu colocaria o Savarino também ali para dar uma qualidade nesse ataque. Tá entendendo? E é isso. A partir daí, a gente tentar melhorando. Meio do ano vem aí, tenta contratar mais um ponto aí de qualidade, porque não dá só porque Canóbio é bom na marcação, mas a gente precisa de fazer gol. Entendendo? E é isso, pessoal. Infelizmente, não veio o primeiro título do canal, mas eu creio que esse ano ainda vai vir algum título pra gente aí, pra gente comemorar. Não foi dessa vez, mas ainda tem muito chão pela frente. E se o Fluminense souber aprender com os erros que cometeu nesse início de ano, tem tudo para voar a partir aí do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Felizmente é um vídeo triste, mas é isso. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa seu comentário aí sobre o time do Fluminense nesses jogos decisivos. Valeu, saudações tricolores, até a próxima.